formas de se participar do sacerdócio de Cristo. Então essa é a primeira coisa que precisa ficar importante para vocês. Então existe um sacerdócio ministerial, certo? Que é o do presbítero, e existe um sacerdócio comum dos leigos. Então a gente precisa entender que só existe na fé católica um sacerdote. Quem que é o sacerdote da Igreja Católica? Padre William? Papa Francisco? Dom João Wilke? Não, só existe um sacerdote para nós. Jesus Cristo. É o único sacerdote. O único e eterno sacerdote. Nunca teremos outro sacerdote. Como é que o Padre William é sacerdote? Eu sou sacerdote participando do sacerdócio de Cristo. Agora você precisa entender que você também é sacerdote. Você homem, você mulher, você criança, você idoso, todos vocês que foram batizados validamente são sacerdotes também. Como? Eu participo do sacerdócio de Cristo. Em que dimensão? Na dimensão da cabeça de Cristo. Lembra daquela metáfora de São Paulo? Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Eu participo do sacerdócio de Cristo enquanto Cristo cabeça. Ok? Preste bastante atenção nisso aqui. Agora você participa do sacerdócio de Cristo enquanto membro de Cristo. É muito simples, gente. Teria que ser muito bizarro para eu falar que vocês não são sacerdotes. Vamos agora olhar para mim como sacerdote. Eu sou sacerdote, certo? Ok. Minhas mãos são sacerdotais ou não? Não, Padre, o senhor é sacerdote, mas as suas mãos não. Suas mãos não são sacerdotais. Como assim, meu Deus do céu? Eu sou sacerdote, então minhas mãos são sacerdotais. O meu nariz é ou não um belíssimo nariz sacerdotal? Olha de perfil. Gente, eu tenho orgulho desse meu nariz, ele é lindo. Então, assim, é claro que é um nariz sacerdotal, certo? Então, todos os membros do meu corpo, sem exceção, são sacerdotais, porque eu sou sacerdote, ok? Então, agora você é membro de Cristo, sim ou não? Você foi inserido no batismo em Jesus Cristo. Você é um membro de Cristo. E se Cristo é sacerdote, obviamente, você também tem que ser sacerdote de alguma forma. Todos vocês, certo? Mas esse seu sacerdócio, nós chamamos ele de sacerdócio comum. Eu fui parte desse sacerdócio comum durante 33 anos da minha vida. Até um dia que eu recebi um upgrade e passei a ser sacerdote configurado a Cristo cabeça. Isso se dá na ordenação sacerdotal, certo? Então, existem funções diferentes para o sacerdote que exerce o sacerdócio ministerial e o sacerdócio que é de vocês, chamado sacerdócio comum. Vamos continuar no texto. Então agora, tendo isso claro, então agora vamos dar uma mergulhada aí. Os atributos dessa função ministerial são enunciados explícita e desenvolvidamente no prefácio da missa crismal, na quinta-feira da Semana Santa, precisamente no dia em que comemora a instituição do sacerdócio. Nessa ação de graças é claramente afirmada a transmissão do poder sacerdotal mediante a imposição das mãos, e é descrito este poder enumerando as suas diversas funções, como continuação do poder do próprio Cristo, sumo pontífice da nova aliança. Aqui uma curiosidade, talvez muitos não saibam. Na Quinta-feira Santa, existem duas grandes missas que fazem parte da nossa fé católica. No nosso memorial assim, católico, geralmente está uma única missa. Quinta-feira Santa, na nossa cabeça, a gente participa da missa do lava-pés. Então é uma missa que acontece à noite,
é a missa que inicia o chamado Tríduo Pascal, a mais importante celebração da nossa fé católica. E a missa que dá início nele, o nome técnico da missa é Missa da Ceia do Senhor. É a missa da instituição da Eucaristia. Mas isso acontece na quinta-feira santa à noite. De manhã, toda quinta-feira santa. Acho que aconteceu aquela da pandemia, só que não teve, que foi a única que eu me lembro. Mas toda quinta-feira santa, o que acontece? O bispo celebra uma missa na sua catedral. A catedral é o lugar onde o bispo exerce o seu ministério. E ali ele se reúne com todos os sacerdotes e diáconos da sua diocese. Essa missa é chamada Missa do Crisma, e não da Crisma. Então, a Crisma, quando a gente usa usando no feminino, nós estamos referindo ao sacramento que você vai receber. Seria mais ou menos assim, vamos usar uma palavra feia para você entender. A crismação. Então, é você recebendo o sacramento da crisma. Agora, quando a gente diz a missa do crisma, é uma missa onde são, literalmente, elaborados, feitos e abençoados os óleos que serão utilizados na igreja, tanto do crisma, quanto do batismo, quanto da unção dos enfermos. E nessa missa, o que acontece? Todos os padres, reunidos com o bispo, renovam as suas promessas sacerdotais. Então, vocês de vez em quando faz aí bonitinho, né? Faz bodas de prata, né? Casou aí, 25 anos. Padre, nós temos 25 anos de casado, nós vamos renovar nossas promessas. O senhor faz a renovação? O padre faz aqui bonitinho, põe aliança, chora, beija, que trem, né? Pois é, eu renovo a minha todo ano. Não é boda de prata, boda de ouro, todo ano. Todo ano o bispo pergunta para mim as mesmas perguntas que ele perguntou no dia da minha ordenação. Pergunta para mim, você promete obediência a mim e meus sucessores? Sim, senhor, prometo, obedeço direitinho. Então, sim, todos os anos o padre renova as suas promessas da ordenação. E isso acontece numa missa própria. Essa missa que está falando aqui, a missa do crisma. Nessa missa, então, tudo que acontece nela é explicando e ajudando a entender o quê? O sacerdócio ministerial. O ser padre participando de Cristo enquanto cabeça. Ainda nesse parágrafo, olha aí na segunda linha que... Deixa eu ver. Não, isso, na segunda linha. Falando sobre esse sacerdócio, né? Ela é posta claramente em relevo pela própria estrutura dos ritos, o lugar de preeminência e função mesma do sacerdote. Então, o sacerdote na missa, ele tem um lugar de preeminência. Tem jeito, certo? Então, olha para você ver, onde você está? Olha aí, sentadinho, beleza? Olha ali o lugarzão mais legal que eu fico. Bem altão, elevado, para todo mundo me ver, certo? Nossa, porque o padre é metido, que é todo... Não é. Então, é um lugar de preeminência. Para quê? Para dirigir, para conduzir, para realizar o culto, o sacrifício. Certo? Então, é importante deixar isso claro. Existe uma distinção entre eu, sacerdote ministerial, e vocês, sacerdócio comum. Não é a mesma coisa. Certo? Houve uma época na igreja, década de 60, aqui no Brasil, bem antes, na Europa, em que houve uma confusão de ideias por conta de uma influência marxista dentro da teologia católica, que fez com que muita doidice acontecesse na igreja. E uma dessas doidices foi essa ideia de que o sacerdote presbiterial, ele é a mesma coisa que os sacerdotes do sacerdócio comum. Essa ideologia marxista de igualdade, de briga de classe, sabe esse negócio? Então, os operários são oprimidos, os opressores estão oprimindo, então precisa igualar, tirar o poder. Pois é, essa doidice entrou dentro da igreja. Aí você pega essas frases e lê ela dentro da igreja católica. Quem que é o opressor? Quem que manda, não sei? O padre. Então, o padre é o opressor e vocês são os oprimidos.
Então precisa ter uma revolta de classes para que o poder seja destituído deste opressor malvado e todos nós possamos ficar iguaizinhos. Foi nessa época que começou essa moda de padre parar de usar roupa de padre. Padre parar de usar batina. Padre parar de usar clésima. Por quê? Não, porque a gente não pode assim ficar distinto, a gente tem que ser tudo igual, igualzinho. Aí os padres começou a usar camiseta polo, andar de bermudinha, ficar aí de boa. Aí você chega para confessar com o padre está lá de bermudão, chinela havaiana, camiseta polo e tal. Assim, normal, normal. Para quem não acredita que o sacerdote ministerial é diferente do sacerdócio comum, certo? Então, esse negócio de descer o padre de lá, ou seja, tirar o presbitério e igualá-lo ao povo, é algo que fez um mal tremendo à igreja. Tremendo. O padre, sendo presbítero, ele não é presbítero para oprimir vocês. Pelo contrário, ele está aqui para servir vocês. É diferente. Certo? Então, o padre abriu mão de muita coisa para estar aqui com vocês. Eu poderia ter constituído uma família, poderia ter encontrado uma esposa, poderia ter tido os meus 16 filhos, que eu gostaria de ter tido. Gente, eu fico imaginando que esse menino lindo que ia ser. Nossa Senhora da Badia. Pois é, o mundo está privado da minha perpetuidade. Então, a minha geração acaba em mim. Pronto, acabou. Mas foi uma escolha que eu fiz. Por quê? Para servir o povo de Deus. Então, esse negócio de que padre é poder, não, isso é doidice da cabeça de gente atrapalhada, zarambeta, certo? Mas então, por isso, presta atenção que o documento vai insistir nisso sistematicamente. Existe uma distinção, mas não é uma distinção para estabelecer opressão e opressor e oprimido. Não, é uma distinção de serviço de complementariedade. A mesma doidice aconteceu quando chegou nas mulheres, né? Ah, não, agora é tudo igual. Agora direitos iguais, é tudo igual, homem e mulher e tal. Como assim, gente? Tudo igual? Ficou doido. Assim, tudo igual. Aí arranca a roupa dos dois e põe um de frente ao outro. Você vai ver que não tem nada igual. É diferente, mas, Nossa Senhora da Badia, você é doido? Deus me livre, se tudo fosse feio igual nós homens, ainda bem que tem uns melhorados. Mulher, bonito. Certo? Então, assim, não é tudo igual. É uma distinção, que não é distinção para falar, o homem é melhor do que a mulher. Claro que não. É uma distinção que implica complementariedade. É claro que no que diz respeito a direitos, aí tudo bem, dignidade, tudo bem. Mas, gente, falar que é tudo igual, eu acho doidice. Então, vamos seguir adiante. Beleza? Tá claro? Número 5 agora. Nossa, hoje está veloz o negócio, hein? Está rendendo. Já estamos no próximo número, meu Deus do céu, nós vamos fazer uns 4 hoje. Mas essa natureza do sacerdócio ministerial vem também colocar a sua verdadeira luz, outra realidade de suma importância. Agora aqui é vocês, tá? Que é o sacerdócio real dos fiéis, cujo sacrifício espiritual é consumado pelo ministério dos sacerdotes em união com o sacrifício de Cristo, único mediador. Com efeito, a celebração da Eucaristia é a ação de toda a igreja. Nessa ação, cada um intervém fazendo só e tudo o que lhe compete, conforme a sua posição dentro do povo de Deus. Nossa, aqui, gente, já tem chão aqui. Acho que nós não vamos fazer 4, não. Vai ser só esse agora. É trem demais aqui. Então, gente, olha que coisa linda, certo? Então, aqui está falando do sacerdócio de vocês. Sacerdócio real de vocês, cujo sacrifício espiritual é consumado pelo ministério dos sacerdotes em união com o sacrifício de Cristo, único mediador. Então aqui, vocês precisam conseguir enxergar uma relação muito interessante. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele é uma ponte entre Deus e o povo, certo? Então, o sacerdote, ele oferece um sacrifício pelo povo. Algo que o povo é incapaz de fazer, ele faz por eles. Então, por isso que o sacerdote é chamado de pontífice. O que é pontífice? Fazedor de ponte.
Por isso que o Papa é chamado, então, de sumo pontífice. Ou seja, ele é o sumo fazedor de ponte entre o povo e Deus. Mas agora aqui entra uma relação interessante. Eu sou sacerdote, eu sou pontífice. Eu faço uma ponte entre Deus e vocês, ok. Mas vocês também são sacerdotes. Vocês também têm que ser pontífices. Vocês fazem ponte entre quem e quem? Vocês fazem uma ponte entre o mundo pagão, entre aqueles que não têm fé e o sacerdote ministerial, para que eu possa elevar a Deus um sacrifício, inclusive por quem não é nada e por quem não quer nada. Certo? É uma analogia para você entender. É a mesma coisa da mediação entre o Pai e nós. Quem é o único mediador entre nós e o Pai? Quem? Jesus Cristo, né? Fala aí, fantástica. Os nossos irmãos aí evangélicos aí adoram falar ela para nós e esfregar na nossa cara, que não tem esse negócio de intercessão de Nossa Senhora, né? Ok. Então, tá lá. O único mediador entre nós e o Pai é Jesus Cristo. Ponto final. Fim de história. Sim ou não? Claro, sim, tem que mexer. Tá lá, é bíblico, né? Como diz os nossos irmãos, né? Mas agora pergunta. E quem é o mediador entre nós e Jesus Cristo? Tem algum lugar falando que não pode ter? Tem algum lugar proibindo? Falou entre o Pai e nós. É Jesus Cristo. Beleza? Então, o único mediador entre eu e Goiânia é a BR-153. É isso mesmo? Eu não sei. 060. Pronto, quem for para 153 vai parar em Jaraguá, então, provavelmente. Então, o único mediador entre eu e Goiânia é a BR-060, ok? Ok. Então, pega um bom tênis, coloca nos seus pés e vai caminhando daqui até em Goiânia. Mas, padre, vai demorar muito. Vai. Então, larga a mão de ser besta, pega um carro, entra dentro dele e vai. Você vai continuar precisando da 060. Mas que te impede de usar um instrumento? Nada. Da mesma forma, o único mediador entre nós e o Pai é Cristo. Mas e se eu quiser usar um instrumento para chegar até Cristo? Qual que é o problema? Ele vai continuar sendo o único mediador entre nós e o Pai. E para nós católicos, qual é o mais eficaz dos instrumentos? Maria Santíssima. Ficou claro? É a mesma aplicação para vocês. Eu sou o mediador entre vocês e Deus. Mas o mundo também, que não conhece a Deus, precisa de sacerdotes. Vocês exercem essa ponte entre o mundo e eu, para que eu também possa levar o mundo a Deus. Por isso as suas orações, por isso os seus sacrifícios, por isso as suas súplicas. Vamos continuar aqui, que o negócio ainda vai ficar melhor ainda para vocês. Vocês acham que vocês não têm nada para fazer na igreja, né? Então tá bom. Opa, apareceu uma pergunta ali. Sim, senhor. Os santos. Santos são intercessores também. Por isso que eu usei a expressão. Qual é o melhor instrumento para nos mediar até Cristo? É Maria Santíssima. Então, os santos também são intercessores. Mas nenhum se compara a Nossa Senhora. Então, ela, abaixo de Deus, é ela. Depois vem os santos. Gente, isso é uma serralheria que tem aqui, é? Ou é um cara doido fazendo uma reforma, assim, na casa, uma hora dessa? Pelo amor do Santo Sacramento. Que doidice. Coitado do povo aqui, os vizinhos, né, gente? Misericórdia. Cadê o Tiago? O Tiago uma vez fez um negócio desse comigo, Tiago. Você lembra, Tiago? Rapaz, eu lá dormindo, 10 horas da noite, o Tiago Mauil lá, dava lá, ruendo lá, era MDF? Que negócio que era que você estava cortando lá? Não sei, menino, mas tá cortando. Esse barulho aí. E eu, gente, mas que negócio é esse? Eu rezei umas 3 Ave Maria boa para esse menino, viu? Depois descobri que era o meu menino. Falei, isso era o Benedito. Mas tá bom, fecha o parênteses, né? Então, continuando então. Com efeito, a celebração da Eucaristia é a ação de quem? De toda a igreja. Toda a igreja. Então, por isso, quando um padre reza missa, não é o padre que celebra a missa. É toda a igreja.
Fiquemos de pé para celebrarmos, certo? Então, o padre vai celebrar a missa e nós vamos ficar lá vendo. Não. Vocês também são sacerdotes, então vocês também celebram a missa, só que agora aqui vem o detalhe, presta atenção. A celebração da Eucaristia é a ação de toda a igreja, certo? Certo. Nesta ação, já que você também celebra, cada um intervém fazendo só e tudo o que lhe compete. Aqui que é o freio das doidices, certo? Então, o que você tem que fazer na celebração da missa? Só o que lhe compete. Tudo o que lhe compete. Essa mesma loucura que veio do passado, dos padres deixarem de ser opressores, e o padre virar mais um no meio do povo e coisa e tal, fez com que também essas cabeças um pouco desorientadas chegassem à conclusão de que não tem mais algo que é do sacerdote presbiteral e algo que é do sacerdócio comum. Então tudo é de todo mundo. Aí começou a aparecer as doidices. Levanta a mão, todo mundo. Isso, estende para o altar. Pronto. Agora repitam comigo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Gente, foi padre ensinando o povo a fazer isso. Padre, certo? Uma parte da missa que é do sacerdote presbiteral, certo? O que está acontecendo nessa hora? O padre tem uma hóstia consagrada na mão e um cálice. Naquela hora, ele está apresentando ao Pai o sacrifício, a vítima do sacrifício, que é Jesus Cristo. Quem pode apresentar uma vítima do sacrifício? O sacerdote, lembra? Pontífice. Entre vocês e o Pai, tem eu. Estou aqui no meio do caminho. Não estou para atrapalhar, estou para ajudar. Então, eu pego o sacrifício que já foi realizado, já aconteceu a transubstanciação, é Jesus no altar, então eu apresento para o Pai. E eu apresento de que forma? Dizendo o que é por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu estou apresentando o sacrifício. Aí apareciam as marmotas que queriam, né, tudo igual, é tudo comum, bora lá. Então você também é sacerdote, então você também oferece. Então todo mundo, por Cristo. Gente, eu lembro disso. Eu lembro disso, eu era menino, eu tinha uns 15, 16 anos. Eu ia nas missas, nas igrejas e tinha esses negócios. Eu falei, gente, mas que trem atrapalhado. Por que aqui ele manda nós fazer esse trem? E na outra que eu estava não tinha isso. Por quê? Certo? Aí tinha um lugar que a gente ia, aí tinha uns padres meio bravos, chegavam, não fala isso não, você está errado, isso é meu. Brigava, eu uns trem, eu falei, que doideira, o que está acontecendo? Eu era menino, não entendia nada mesmo, eu achava era bom o fogo pegando, né? Mas assim, hoje eu entendo. Então era confusão na cabeça de gente que tinha até boa vontade, mas estava intoxicado com a ideologia zarambeta, e aí estava fazendo doidice. Então, o que você deve fazer na missa? Aquilo que te compete. Só o que te compete. Tudo o que te compete. Nem nada mais, nem nada menos. Então, tem partes que são suas. Então, por exemplo, nesse momento, a hora que o sacrifício está sendo apresentado, né? Então, o padre está elevando a hóstia e está ali com a patena na mão, a hóstia consagrada, o cálice, né? E está apresentando o sacrifício ali para o Pai. Naquele momento, o que você tinha que estar fazendo? Já que você também é sacerdote, você deveria estar colocando ali naquela patena que está na minha mão, já que eu sou o pontífice que une vocês a Deus, já que ali está o sacrifício de Cristo, você deveria estar colocando o que ali na minha mão? O seu sacrifício. Sua semana, a sua história, as suas agruras, suas dores, suas dificuldades, as suas angústias. Senhor, olha, está aqui o meu sacrifício.
Eu quero que o meu sacrifício esteja unido ao sacrifício de Cristo para ser apresentado ao Pai. Então, Senhor, olha, está aqui. Essa semana foi brabo, o Senhor sabe que foi. Semana foi tensa, eu briguei com a minha mulher, Senhor, eu não queria, mas briguei. Eu tive esse desentendimento aqui com fulano na minha empresa, Senhor. Teve outro negócio aqui, Senhor. Nossa, Senhor, tá difícil. Põe aqui. Põe, joga aqui em riba. Em vez de ficar lá vocês com a mãozão estendida, pô, Cristo, com Cristo, em Cristo, cala a boca. Não é para você falar isso, não. É para você ficar caladinho no seu lugar, respirar fundo e meter peso aqui na minha mão. Na medida que você vai falando, enquanto eu estou falando, o negócio tinha que pesar aqui, que eu tinha que moer no chão. Mas não, vocês ficam. Os que não estão falando, né? Tem uns que até hoje falam, gente. Eu vejo, eu percebo. Então, que eu estou falando assim, eu escuto uns... Por Cristo, com Cristo, em Cristo. E, gente, mas como assim? Tem doido? Não, teve moda uma época, o povo falando a consagração. O pato está lá fazendo, tomai todos e comei, isso é o meu corpo. Aí escutando uns, né? Tomai todos e comei. Como tomai todos e comei, cara? Fica calado. Vai para o seminário, passa 7 anos comendo sopa, depois você vem falar isso aqui. Entendeu? Então, tem uma parte que é minha, tem uma parte que é de vocês. Então, aquilo que é de vocês têm que fazer. Então, terminar daquele momento onde o padre apresenta o sacrifício, o que vocês têm que falar? Amém. O amém de vocês é a conivência. É o eu quero estar inserido nesse sacrifício. Eu quero os meus sacrifícios com Cristo. Aí o povo fica lá preocupado, por Cristo, com Cristo, em Cristo, vai, Pai. Aí ninguém fala amém. Chega na hora do amém na confirmação, o padre tem que falar. Fala, mas está tudo atrapalhado mesmo. Mas graças a Deus, pelo menos aqui na diocese, a gente já... 87% já está resolvido. Disso. Desse ponto, certo? Mas, vamos lá. Brasil segue, né? Então, ficou clara essa questão? Então, vocês têm um papel e a gente vai estar vendo isso. Aquilo que é de vocês, aquilo que é meu, certo? Então, vamos lá. Continuando, então. Rapaz, ainda bem que no vídeo não sai, né? A serralheria aí, né? O pessoal abençoado não vai passar essa raiva que eu estou passando aqui, né? Mas tudo bem, né? Então, vamos lá, então. Este povo é o povo de Deus. Agora, aqui está descrevendo vocês, tá? Ainda estamos no 5. Este povo é o povo de Deus, adquirido pelo sangue de Cristo, congregado pelo Senhor, alimentado com a sua palavra, povo chamado para fazer subir até Deus as preces de toda a família humana. Aqui o que eu disse. Essa é a missão de vocês. Vocês são o instrumento para fazer chegar às minhas mãos as preces de toda a família humana, de toda a humanidade. Então, vocês são luz e sal lá onde vocês estão, no trabalho, na família, na casa. E vocês trazem com vocês essas agruras do mundo. E vocês vão apresentá-las unidas ao sacrifício de Cristo. E isso vai chegar ao Pai. É interessante como que Deus, ele planejou o povo de Deus ser um povo escolhido. E o povo de Israel nunca entendeu esse negócio. Nem os discípulos de Jesus entenderam. Deu trabalho para eles entenderem. Jesus teve que morrer, ressuscitar, subir aos céus, enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo teve que ficar ali como que cozinhando eles no banho-maria durante anos, para eles caírem a ficha e entender o que era ser povo escolhido. Eles não entenderam. Então, quando Deus escolheu Israel, ele escolheu aquele povo para quê? Não foi para eles serem o povo de Deus em detrimento do resto do mundo. Não foi para eles serem os bonitos, colocados no topo de uma montanha e serem venerados pelo restante do mundo, porque eles são escolhidos, o resto do mundo lascado. Não foi para isso. Deus escolheu aquele povo, sim, para colocá-los no alto de uma montanha. Para quê? Para acender uma luz, um farol, e atrair todos do mundo para a verdade. Era só isso, a missão daquele povo. Só isso. E essa missão hoje é de quem? Da igreja. Nós somos o novo Israel.
Nós somos o povo de Deus. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão é ser uma luz que atrai as pessoas. Então, tem muita gente lá fora, perdida, que não conhece a fé, que não conhece a verdade, ou ouviu meio mais ou menos e não entendeu e saiu fora e saiu falando mal. E a igreja precisa ser luz. Então, a luz, o sacerdote, vai irradiar de maneira mais forte aqui dentro, na missa, na igreja, mas e a sua? Você, igreja, lá no seu trabalho, onde eu não vou. Você, igreja, lá no meio da sua família, no dia do aniversário, onde eu não vou estar. Então, assim, entendeu? Então, por isso que você, povo sacerdotal, tem uma missão de iluminar e trazer as preces desse povo até a igreja. Tá bom? Agora, vamos continuar. Então, terminou aqui. Não. Este povo, embora seja santo pela sua origem, vai continuamente crescendo em santidade, através da participação consciente, ativa e frutuosa no mistério eucarístico. Então, aqui ele está simplesmente evidenciando que a nossa relação com Deus, ela não é uma coisa estática. Ela é algo dinâmico, certo? Porque a nossa relação com Deus é baseada em quê? No amor. E o amor por si só não é estático, é dinâmico, certo? Não tem como você, ao lado da sua esposa, depois de 5 anos, continuar amando-a com o mesmo amor que você amou há 5 anos atrás. É impossível. Ou o amor cresce, ou o amor morre. Mas ficar do mesmo jeito, não tem jeito. Então, da mesma forma, a nossa santidade, a nossa relação de intimidade com Deus, ela não pode ser estática. Ela precisa crescer. E aqui está dando qual que é o instrumento mais eficaz. Então, vai continuamente crescendo em santidade através da participação consciente, ativa e frutuosa do mistério pascal. Tem uma palavrinha aqui que é simpática. A sua participação tem que ser consciente, ou seja, você tem que estar vendo o que está acontecendo. Você tem que estar prestando atenção. Você não pode ficar aqui boiando, dormindo, distraído com outra coisa, mexendo no celular. Então pronto, isso não é uma participação consciente. Você está em outro lugar, você não está aqui na igreja. Certo? Ok. Então, teve uma vez que eu estava na paróquia no Alasca, né? E aí, no meio da missa da noite, acabou a energia. A hora que acabou a energia, eu tomei um susto. Porque tinha tanta luz de celular acesa. Falei, que diabo é isso? Parecia um jogo de... Não foi assim, acabou a energia, o povo ligou, sabe? Sabe aquele assim, puf, acabou e eu vi as luzes, tudo, né? Falei, ué, mas que flagelo é esse? Aí no mesmo dia eu mandei tirar o Wi-Fi da igreja. Acabou. Pelo menos um pouco, né? Mas tudo bem. Então, assim, é consciente. Você tem que estar atento. Mais fruto você tira, quanto maior é o seu empenho, sua atenção. Outra palavrinha também simpática que gerou muita confusão. A sua participação tem que ser consciente e também tem que ser ativa. Aí também, por causa dessa mesma doidice, entrou na cabeça do povo que participar da missa quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não estiver fazendo nada na missa, quer dizer que eu não estou participando. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu tenho que entrar na liturgia, eu tenho que entrar no dízimo, eu tenho que entrar para os ministros, eu tenho que fazer, eu tenho que entrar na acolhida. Gente, é ótimo você ajudar nas pastorais. É ótimo. Mas não pense que fazendo isso você vai estar participando mais ativamente da missa. Pelo contrário, eu acho que vai te atrapalhar mais a participar. Pelo menos das missas que você estiver ajudando, você não vai conseguir participar direitinho. Ainda mais se for da acolhida ou dízimo, alguma coisa. Entendeu? Então, assim, então para participar, a gente tem que fazer alguma coisa na missa. Então, tem que pôr umas músicas animadas, a gente tem que bater palma, a gente tem que levantar os braços, a gente tem que pular, a gente tem que fazer uns trem assim para participar. Não é isso que significa participação ativa.
Ah, não, então agora nós temos que inventar uns negócios para envolver a comunidade, né, na celebração. Vamos fazer uma procissão de ofertório, assim, com 200 pessoas. Aí vamos ofertar as coisas da nossa comunidade aqui, de periferia. Aí vai entrar alguém com enxada para simbolizar o povo que capina ali no pasto, né? Vai também entrar um cara com um cachorro, porque o pessoal também do veterinário é importante. A gente tem essas doidices, tá? Tem. Se você não viu, reze para não ver. Mas tem. Então, isso não é participar ativo. O povo confunde participação ativa com fazer alguma coisa. Aguenta aí, minha filha. Você agora está sentado aqui, me ouvindo. Se você estiver me ouvindo com atenção, você está realizando uma ação. Ou vai me falar que ouvir não é uma ação mais? Colocar atenção não é uma ação? Claro que é. Então, o simples fato de você estar aí parado, sentado, atento, isso aqui está gerando um aprendizado em você. Vai falar que isso não é ação? Mas na cabeça desse povo doido, a ação tem... Gente, eu estou melhorando a coluna, viu? Saí do Pilates. Estava fazendo mal. Estou na hidroginástica agora. A mais gatinha lá na piscina comigo hoje tinha 76 anos. Sucesso, gente. Amei, estou adorando. Eu acho que vai fazer melhor para minha cabeça do que para o meu corpo. Mas estou lá, agarrado agora. Macarrãozinho. Sucesso. Então, assim, na cabeça desse povo aqui, participação ativa é fazer alguma coisa. Ué, quem disse que escutar não é fazer? Quem disse que estar atento não é fazer? Você se levanta na hora que você tem que se levantar. Você se joelha na hora que você tem que se ajoelhar. Você fica de pé, você vai ter procissão, vai ter coisa. Então, assim, essa é a sua ação. Certo? Então, entenda o que é uma participação ativa. É você fazer tudo o que lhe compete, só isso. Nada mais. Mas na hora que a gente entrar nos detalhes das partes da missa, aí vai ser mais áspero, a gente vai pontuar cada coisinha, tá bom? E aí, se você está consciente e ativo, é claro que o resultado vai ser frutuoso. Simples assim. Diga, cantora. Não. Pergunta dela. No por Cristo, coloca a mão ou não? Não. Certo? Sim, desde a década de 60. Não, estou falando o costume, não você. É porque o pessoal no YouTube não está vendo ela. Gente, ela deve ter pouco, uns 27 anos. Tem mais do que isso, não. Então, o que esse gesto significa? É o que eu faço. Oferecendo sacrifício. Então, é a ideia da igualdade. É como que se você também quisesse unir a sua mão à minha para apresentar o sacrifício. Não é você que apresenta este sacrifício, sou eu. 7 anos comendo sopa. Então me dá esse direito, por favor. Pão, gente. Pão de seminário é o pão que sobrou da última multiplicação dos pães de Jesus. A gente pergunta para o reitor, mas senhor padre, quando é que nós vamos comer pão de hoje? Amanhã. Amanhã vocês vão comer. Então assim, então me dá o direito de eu fazer o que é meu. Beleza? Então nada de mãozona estendida. Então, coração, tá ali pensando nos seus sacrifícios, une ao sacrifício de Cristo e agradece a Deus porque tem um sacerdote para ser pontífice e levar os seus sacrifícios ao Pai com o sacrifício de Cristo. Quantas comunidades não tem? Nordeste aí, afora aí, o povo vê missa uma vez no ano, dependendo da paróquia que estiver aí escondida. Certo? Eu tenho amigos padres aí no Nordeste aí que eles rodam a paróquia deles o ano inteiro e tem capela que ele passa uma vez no ano e nunca mais volta. 1 ano sem o povo ver o padre. 1 ano. Então, a hora que você estiver ali, pelo amor de Deus, mãozão não. Gratidão. Une o seu sacrifício
do Cristo. Mas quem está apresentando é o ministro, sacerdote, presbítero, não sacerdócio comum. Joinha? Beleza. Então, vida que segue. Número 6. Ai, meu Deus do céu. Vai dar 3 números? Vai. Então, bora lá. Então, agora, mais uma vez, o documento vai insistir na tradição ininterrupta. Esse termo, gente, é muito importante para a nossa catolicidade. Qual que é uma das características mais belas da nossa fé? Não fomos nós que a inventamos. Nós a recebemos. A nossa fé é chamada de um depósito da fé no catecismo da igreja. Então, essa fé veio dos apóstolos, os primeiros cristãos, e foi vindo, chegou até nós. Então existe uma tradição ininterrupta, mas uma tradição ininterrupta no que diz respeito à essência ou aos acidentes? Hein? Essência. Os acidentes foram mudando com o tempo. Mas a essência nunca deixou de ser aquilo que os apóstolos receberam. Diga. Não é proibido bater palma. Não existe nenhum documento que condena, que fala que é herege. Eu mesmo já bati palma uma vez ou outra na vida. Não sou muito fã, não é minha praia. Certo? Às vezes eu entro para, quando o trem está muito descompassado, eu tento pôr o povo no ritmo, mas assim, não existe nenhuma proibição, certo? Explícita. É claro que há os extremos, certo? Então, nesse quesito, entra o quê? O bom senso, certo? Que às vezes falta. Mas assim, não existe uma proibição, pode ficar tranquilo. Então, se existe algum lugar que tem, beleza. Mas o que acontece às vezes são os extremos? É que a missa vira um salseiro, vira uma doidice o tempo inteiro, um batucado, uma barulheira, um desespero, e o cara sai suado da igreja. Então assim, tá vendo? Extremos. Então, mas assim, falar que existe uma proibição formal, não existe. Pode ficar tranquila. Tá bom? Então vamos lá. Número 6, ao enunciar os princípios que deveriam presidir a revisão do Ordo Missae. Então, o que é o Ordo Missae? Certo? É o missal. É o livro que o padre utiliza para rezar missa, que é sobre ele que esse documento trata, certo? Ele é uma instrução geral sobre o missal, o Ordo Missae. O Segundo Concílio Vaticano, servindo-se dos mesmos termos usados por São Pio V na bula Quo Primum, que promulgava o missal tridentino de 1570, determina, entre outras coisas, que certos ritos sejam restaurados em conformidade com a antiga norma dos Santos Padres. Na própria concordância de termos, pode já verificar-se como, não obstante o espaço de 4 séculos que medeia entre eles, ambos os missais seguem a mesma tradição. E se examinarmos atentamente os elementos mais profundos desta tradição, veremos também como, de uma forma muito feliz, o segundo missal vem aperfeiçoar o primeiro. Então, isso aqui, galera do radical, os hardcore mesmo, tradicionalismo, escuta isso que rasga a roupa, rasga, rola no chão, escuma a boca, certo? Por quê? Vocês ouviram o que acabou de falar? Está falando aqui de 2 missais. O missal do Concílio de Trento, século XVI, e o missal que nós usamos, século XX. Existe um intervalo de 4 séculos entre os dois. Mas o documento está insistindo que eles estão na mesma tradição. E o documento ousa a dizer que o de hoje nada mais é do que um aperfeiçoamento
do que era 4 séculos atrás. Certo? Então, é uma continuidade para uma melhora. Gente, é óbvio. Quem que muda uma coisa para pior? Quem que é o doido? Não tem jeito de mudar para ficar do mesmo jeito, né? Aí não é mudança, aí é manter a mesma coisa. Então, se houve uma mudança depois de 4 séculos, é claro que a igreja fez essa mudança para melhorar para nós. Certo? Então, isso é muito importante entender, que existe uma continuidade. Não é uma missa que a igreja inventou agora. A essência não mudou e não pode mudar. Mas os acidentes, a periferia, de forma que pudesse ficar mais claro para que todos pudessem compreender e participar, qual é o revés? Nossa, hoje eu vou usar. Número 7. Numa época particularmente difícil como aquela em que estava em perigo a fé católica sobre o caráter sacrificial da missa, sobre o sacerdócio ministerial e sobre a presença real e permanente de Cristo sobre as espécies eucarísticas, o que aqui está falando? Está te dando o contexto do século XVI. Quando aconteceu o Concílio de Trento e quando o Papa estabeleceu como norma como que a missa deve ser rezada. Então, o que estava em jogo na época? Aqui acabou de dar uma descrição aí dos problemas teológicos do século XVI. Então, qual que eram os problemas? O que estava na dúvida? O caráter sacrificial da missa. Ou seja, é sacrifício realmente ou não? O sacrifício de Cristo na cruz acontece ali mesmo na missa? Será? Será se não é só uma lembrança, uma memória? A gente faz lembrança daquilo que Jesus fez? Próximo problema, o sacerdócio ministerial. Então, essa ideia de que o sacerdote, certo, está distinto, está além um pouco do povo, já estava em jogo, certo? E olha que Karl Marx ainda nem tinha nascido. Depois, a presença real e permanente de Cristo. Então, será se Jesus realmente está na Eucaristia? É a Eucaristia? Ele entra e sai? Como é que é? Então, a teologia protestante luterana na época, então, qual que era a afirmação deles? Por exemplo, a Eucaristia não foi feita para ser adorada. Ela foi feita para ser comida. Eles não negavam, pelo menos no século XVI, hoje já acabou já isso, mas eles não negavam a presença de Jesus na Eucaristia. Mas como que se dava a presença? Não era por transubstanciação, era por empanação. Doidice, né? Pois é. Jesus, ele entra no pão, mas ele não se transformou de pão em Jesus. Continua sendo pão, mas é um pão habitado. Jesus está ali. Acabou a celebração, o que Jesus vai ficar fazendo ali? Ele tem muito mais coisa para fazer. Então ele vai embora. Então, por isso que não tem sentido ter sacrário. Por isso que não tem sentido ter reserva eucarística. Por isso que não tem sentido. Gente, mas olha, nós estamos no século XVI. 1500 depois de Cristo. Será que esses caras não lembram que os primeiros cristãos do século I celebravam uma missa e pegavam a Eucaristia, guardavam num pano e levavam para os caras que estavam na cadeia? Isso é no primeiro século, alguns anos depois de Cristo. E o povo na cadeia comungava. Ah, já sei como é que eles faziam. Acabava a missa, eles falavam assim, Jesus, não vai embora não, pera aí, rapidão. Eu ainda vou ali na cadeia, só tenho que aguentar firme 15 minutinhos, me dá mais 15 minutinhos só, não vai embora não. Como assim? Cara, é a fé da igreja, é a tradição. Vocês conhecem o martírio de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas? Como é que Tarcísio morreu?
Tarcísio estava levando a Eucaristia para os cristãos que estavam presos. Gente, quando eu falo de cadeia, vocês pensam que no Recanto do Sol, não é a mesma coisa, tá? Não é os bandidos, não. É porque o povo era preso por ser cristão. Era crime ser cristão para o império, certo? Então tinha cristãos na cadeia. E aí, tinha que levar comunhão para eles. Só que como estava tendo perseguição, então a maneira mais discreta de fazer isso, sem atrair suspeitas imperiais, era fazer isso através de uma criança, um adolescente. Então Tarcísio era adolescente. Ele estava levando a Eucaristia para os cristãos. E uma galera, uns meninos lá maior um pouquinho, encontraram ele no caminho e ele andava assim, né, segurando Jesus. Né? E aí no meio do caminho os caras, o que você está levando aí? Não, nada não. Que é isso aí, rapaz? Fala aí, doido. Não, nada não. Deixa eu ir embora, estou com pressa. Não, rapaz, peraí, vem cá, vamos conversar. Deram um cacete no menino e mataram ele. E o menino morreu, segurando, e não largou. Depois que foram lá, acharam o menino e estava com a Eucaristia. Então, assim, gente, quem dá a vida por um pedaço de pão? Por um símbolo? Por uma lembrança? Ficou louco? Não, meu amigo. A gente dá a vida por Cristo. Então, isso aqui estava em dúvida no século XVI. Então, o Papa teve que bater o martelo e bater muito forte. Na época eu falei para vocês na aula passada, o povo, cada padre celebrava a missa de um jeito. Cada padre inventava uma missa. Cada padre fazia a sua doidice. Cada paróquia era uma diocese. Então, assim, a fé estava sendo destruída e se perdendo. Se o Papa não fizesse isso que ele fez, decretasse o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, gente, ele não é bonitinho igual esses nossos de hoje, não. O Concílio Vaticano II, não. Que é um concílio, assim, documental, tranquilo, falando da beleza da igreja. Você lê os documentos hoje, você pega o Concílio Vaticano II e lê, gente, dá para meditar, dá para fazer meditação. O Concílio de Trento era só paulada. Quem não acreditar que Jesus está presente na Eucaristia, que ele é a Eucaristia, está excomungado. Pronto. Quem negar que Jesus permanece depois da missa, está excomungado. Pronto. Quem negar, pronto, está excomungado. Então, os pontos do concílio terminavam tudo com essa frase, anathema citi. O que significa isso? Está excomungado. O povo hoje fica indo, nossa, a igreja ainda excomunga. Claro aí. O que é a excomunhão? É romper o vínculo com a igreja. Certo? Mas a excomunhão, na maioria dos casos, não precisa que a igreja dê a excomunhão para alguém. É a pessoa que se excomunga sozinha. Então você decide sair da igreja. Ué. Então essa fala, quem negar que Jesus permanece na Eucaristia, está excomungado. Não é a igreja que está te excomungando. Você é católico porque você quer. Tem alguém que te obriga a ser católico? Ninguém, né? Então a partir do momento que você diz, não acredito mais que Jesus permanece na Eucaristia. Isso é mentira, isso é doidice que os padres inventou. Então pronto, você estava aqui na igreja, você saiu da igreja. É você que escolhe se você fica ou se você sai. Simples assim. Então, a fé da igreja é clara. Nós sabemos o que é a fé da igreja. Quem é o católico? O católico é o que acredita em tudo aquilo que a igreja ensina, que ela recebeu esse depósito de Cristo e dos apóstolos. Então, essa é a nossa fé. Então, se você escolher alguma coisa, não, isso aqui eu não acredito, não, isso aqui não tem jeito, não. Pronto, saiu. Entendeu o que é excomunhão? Não é, você está excomungado e vai para o inferno. Não. Eu escolho se eu fico ou se eu saio. Um dogma da igreja. A igreja obriga os católicos a acreditar no dogma. O dogma da Imaculada Conceição, a igreja obriga. Como assim, gente? O que são os dogmas da igreja católica? São as fronteiras da fé. Simples assim. Você é católico? Sou. Como é que você sabe? Eu acredito.
em todas essas verdades de fé que fazem parte da tradição da Igreja Católica desde sempre. Beleza. Ah, não, mas eu não quero acreditar mais na Imaculada Conceição. Então, aqui é a fronteira. É você que está dando passo para trás, não é a igreja que está te excomungando. Você está escolhendo não acreditar. Então, você está escolhendo deixar de ser católico. Ok? Agora, tranquilo, pelo amor de Deus. Tá? Não estou falando que você não acreditar nos dogmas, você está excomungado. Tá? Não é isso. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas eu estou dizendo que o processo de excomunhão é semelhante a isso. É você livremente sair. É claro que existe a prática de aplicar a excomunhão, certo? Existe, certo? Mas o mais claro é você sair. Não é você ser mandado embora, é você que escolhe. Ficou claro? Nós vamos falar mais disso ainda, tá? Fique tranquilo. Vai feder, fique tranquilo. Vamos lá então. Então, aqui explicou então qual que era o drama do século XVI. Por isso que o Papa foi incisivo, foi duro. Então, aí continua. De fato, este missal de 1570, que é o missal do Concílio de Trento, pouco difere do impresso em 1474, o qual, por sua vez, reproduz fielmente o missal do tempo de Inocêncio III. Além disso, se bem que os códices da Biblioteca Vaticana tenham ajudado a corrigir algumas expressões, não permitiram, naquela diligente investigação dos antigos e mais fidedignos autores, ir além dos comentários litúrgicos da Idade Média. Ele está querendo dizer aqui que o missal do século XVI, assim, foi trabalhado, foi organizado, veio com a tradição e era o missal para aquele momento. Só que o momento agora é outro. Então, para esse momento, a igreja preparou um outro missal. Então, cabe a nós, fiéis, acolher com tranquilidade. Qual é o problema? Beleza? Gente, vamos parar. Que deu 9 horas, ousamos bastante. Rodamos hoje 4 números. Meu Deus, esse negócio promete. Então, pergunta, sim, tranquilo? Compreensão do que foi falado hoje está ok? Dúvidas? Coloque nos comentários do YouTube. Eu vou estar respondendo depois. Beleza? Mas se quiser depois pode procurar pessoalmente, falar. Tá joia? Então, o nosso próximo encontro então, vai ser de hoje a 15 dias, que vai dar exatamente dia 17. Então, esse mês teremos encontro dia 3, dia 17 e dia 31. 15 em 15 dias, sexta-feira. Beleza? Então, coloca na agenda, se organize. Espero que a gente se encontre. Espero que você esteja aproveitando. Espero que você esteja aí curtindo aí essa oportunidade. E para mim está sendo uma alegria poder estar passando isso com vocês. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite para vocês. Com Deus, coragem e até a próxima.